Meus queridos, prosseguindo aqui, vamos fazer um pouco de exercício, depois vou passar mais alguns e eu corrijo na próxima aula. Viu? Vamos fazer um pouco essa matéria tipicamente prática, né? Não tem como a gente ficar muito filosofando, não. Colocar a mão na massa, papel, caneta e força de vontade. Vamos lá. Página 64, exercício 2. Vamos lá. Página 64, exercício 2. Beleza? Vamos lá. Em relação aos gases, é incorreto afirmar que, letra A, vamos lá, o volume do gás diminui com o aumento da temperatura, mantendo-se a pressão constante. Espera aí. Vamos analisar, moçada? PVT. Pressão constante. Não esquece a pressão. Vamos analisar volume e temperatura. Bem, volume e temperatura, ao mesmo lado da igualdade, eles estão um no numerador, outro no denominador. Significa que elas são grandezas diretamente proporcionais. Na hora que você aumenta a temperatura, você aumenta o volume. Na hora que você aumenta o volume, você aumenta a temperatura. Ele está falando que o volume diminui com o aumento da temperatura. Não. Quando aumenta a temperatura, o que acontece com as partículas? Vamos pensar lá na seringa de êmbolo móvel. Aumentou a temperatura, aumenta a energia cinética das moléculas. Na hora que aumenta a energia cinética das moléculas, elas vão se chocar mais. A tendência é aumentar a pressão, mas como o êmbolo é móvel, o que vai acontecer? Vai acontecer uma expansão do volume, que elas estão se movimentando mais, elas querem ocupar um maior espaço. Ele está perguntando justamente isso, é a incorreta. A incorreta, da número 2, letrinha A. Tranquilo? Número 3 agora, vamos lá. Um recipiente de 4 litros, então volume 4 litros. Contém um gás ideal a pressão de 2 atm. Qual o valor da pressão que esse gás exercerá quando o recipiente não está falando de transformação? Então, esse aqui é o V1, esse aqui é o P1. Tranquilo? Vamos lá. Qual o valor da pressão que esse gás exercerá quando o volume do recipiente for reduzido para meio litro? Então, o V2 foi para meio litro. A temperatura é constante, ou seja, T1 é igual a P2. Belezinha, vamos para a equação geral dos gases. T1 sobre P1 é igual a P2, V2 sobre P2. Tranquilo? Quanto que é o P1? 2. Quanto que é o V1? 4. Quanto que é o T1? Não preciso. T1 cancelou com o T2. Quanto que é o P2? Estou procurando. Quanto que é o V2? Meio. 2 vezes 4, 8 dividido por meio, 16. P2 é igual a 16 APM. Então, essa número 3 vai ser letrinha D. Ok? Qualquer dúvida, é só perguntar para mim. Tranquilo? Beleza, vou apagar aqui para a gente seguir para o próximo. Só um momento. Prosseguindo, meninos e meninas. Número 4. Qual das seguintes afirmativas sobre os gases ideais é incorreta? Então, nós continuamos aqui na página 64, só que agora nós vamos para o exercício número 4. De novo, ele quer a incorreta. Todas as vezes que estiver pedindo exercício a afirmativa incorreta, tome muito cuidado. Por quê? Qual que é a tendência nossa? A tendência nossa é sempre marcar a correta. Cuidado para você não bobear.
Pegou e está fazendo processo seriado, processo seletivo, vestibular, concurso. Se marcar incorreta, aquela questão especificamente, você coloca um asterisco, então asterístico, né? Um asterisco do ladinho da questão lá, beleza? Para você saber que aquilo lá você vai marcar incorreto. Muito cuidado. Nós não podemos esquecer uma coisa, sabe? Quando que você vai fazer uma boa prova? Você vai fazer uma boa prova quando você acertar a maioria das coisas que você sabe. Não tem jeito de saber tudo. Todas as provas vão ter coisas que você não sabe, não tem como. É impossível você saber tudo de tudo. Então, a gente sempre tem que trabalhar para fazer o quê? Para minimizar os nossos erros bobos. Os erros bobos que existem é esse. Se você fazer a questão rapidamente, é pedido para marcar incorreta, você não lê e marca correta, você vai errar. Ok? Então, vamos fazer essa número 4 aqui. Vamos lá. Qual das seguintes afirmativas sobre gases ideais é a incorreta? Letra A. As partículas de gases se atraem, mas não se repelem. Tem noção? Primeiro, vamos só relembrar. Gases ideais. Gases ideais não apresentam interação intermolecular. Não tem interação. Então, não tem atração, não tem repulsão. Simplesmente não tem interação. Então, essa aí é a letra A. Vamos ver as outras aqui. Letrinha B. As partículas de gás se movem mais lentamente em temperaturas mais baixas. Não. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética. Quanto maior a energia cinética, maior o grau de movimentação das partículas. Maior o grau de movimentação das moléculas. Tranquilo? Então, as partículas de gás se movem mais lentamente em temperaturas mais baixas. Muito bem. Quanto maior a temperatura, mais rapidamente elas vão se mover. Quanto menor a temperatura, mais lentamente elas vão se mover. Ok? C. As partículas de gases se movem rapidamente em linhas retas até que ocorra uma colisão. Muito bem. Tem que lembrar que nós analisamos gases ideais. Então as partículas se deslocam literalmente em deslocamento. Vai ser sempre assim, ó. Deslocou, chocou, mudou de direção, chocou, mudou de direção, chocou, mudou de direção, chocou, mudou de direção, e assim vai indo. É o famoso choque perfeitamente elástico. Por isso que o modelo de Dalton falava que usava esferas maciças, indestrutíveis, indivisíveis, porque justamente ele pegou os conceitos de gases que estavam sendo experimentados naquela época lá. Beleza? Boyle, Groth, Gay-Lussac, eles estavam trabalhando nesses gases ideais. Então seria um choque perfeitamente elástico, que é maciça, é invisível, é indestrutível. Então é a teoria dos gases ideais, ela se conforma bem com a teoria atômica do Dalton. Beleza? Verdadeiro. B. Quando um gás ideal é comprimido a temperatura constante, a pressão do gás aumenta. Muito bem, ele foi comprimido, diminuiu o seu volume. Se diminuir o seu volume, o que acontece com a pressão vai aumentar. Por que a pressão vai aumentar? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Moçada, agora para finalizar essa aula, depois eu vou passar mais alguns exercícios para vocês, que eu corrigirei na próxima aula, mas para finalizar isso, vamos falar uma partezinha teórica em relação à pressão atmosférica. Então, eu tenho aqui, moçada, o limite linear da atmosfera. Esse é o limiar da atmosfera que nós temos aí. E nós vamos ter aqui na nossa crosta terrestre diferentes tipos de altitude. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, aqui, o Pico da Bandeira. Ele está aproximadamente 2.900 metros de altitude. Nós teremos aqui também a famosa e belíssima cidade de Nepomuceno, minha cidade. Ela se apresenta a 900 metros de altitude. Nós temos aqui o nível do mar, 0 metros de altitude.
e a atmosfera permanece a mesma. Olha lá. Beleza? E o que essa atmosfera é? A atmosfera é onde se encontram os gases, onde se encontra o ar. Então percebam que o tamanho da coluna de ar tem lá sobre o pico da bandeira. O tamanho da coluna de ar tem sobre Nepomuceno. E o tamanho da coluna de ar tem o nível do mar. Percebam a diferença das colunas de ar. Não é muito diferente? Bem, o que a gente pode pensar analisando a física clássica? Quanto maior a coluna de ar, maior será a pressão naquele ambiente. Beleza? Então, o que eu posso observar? Eu posso observar que a pressão atmosférica no nível do mar, ela é maior do que na altitude de 900 metros, que é maior do que na altitude de 2.900 metros, devido à diferença do tamanho das colunas de ar que são responsáveis pela pressão nesse ambiente. Então, quando a gente for estudar lá na frente uma matéria que chama propriedades coligativas, dentro das propriedades coligativas, nós vamos analisar pressão de vapor e temperatura de ebulição. O que a gente vai estudar lá na frente? A gente vai estudar lá na frente que uma panela com água vai entrar em ebulição no nível do mar com a temperatura muito superior do que lá no pico da bandeira. Por quê? Porque ele vai ter que vencer uma pressão atmosférica maior para chegar na temperatura de ebulição. Tá joia? Agora eu vou passar mais alguns exercícios para vocês que nós vamos corrigir na aula da semana que vem. Fique com Deus, um grande abraço, até a semana que vem.